capítulo 17, a partir do versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor: minha oração não é para eles, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, ó Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente ama a mim. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, a Ti, ó Pai, tão somente a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, fala ao coração da Tua igreja, fala ao coração dos Teus filhos, ó Pai, através desta palavra, ó Pai. Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és tremendo. Tu és aquele, Senhor Deus, que dá a vida, Tu és aquele que tira a vida, Senhor Deus. Tu és aquele que supre as nossas necessidades, ó Pai. Tu és aquele, Senhor Deus, que nos livra do laço da morte. Tu és aquele que repreende toda investida maligna, ó Deus. Tu és aquele, ó Pai, que nos sustenta, ó Pai. Tu és aquele que nos pega pelas mãos. Tu és aquele que, se necessário for, ó Deus, nos pega no colo, Senhor Deus, e nos carrega. Tu és aquele que nos trata, Tu és aquele que nos chama a atenção, mas também, ó Deus, Tu és aquele que enxuga as nossas lágrimas. Tu és aquele, ó Pai, que mata a nossa fome, que nos sacia, ó Pai, que nos dá o alimento, ó Pai. Tu és aquele, Senhor Deus, que se nós estivermos com sede, ó Pai, Tu és a nossa água viva, Senhor. Tu és, Senhor Deus, não só o nosso poço, Tu és o rio, ó Pai, que flui em nossas vidas, ó Pai. Tu és aquele, ó Pai, que se nós estivermos em guerra, em lutas, Tu és aquele que nos dá vitória. Senhor, Tu és aquele, ó Pai, que se manifesta em nossa vida, que se manifesta em nosso meio, ó Pai, sendo para nossas vidas, ó Deus, sendo para a Tua igreja, tudo aquilo que nós precisarmos que nos seja, ó Pai. Tu és o nosso mantenedor fiel, ó Pai, aquele que supre as nossas necessidades. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, ó Pai, por todas as coisas, ó Pai. Senhor, nós não temos palavras, ó Deus, para expressar, ó Deus, o quanto nós somos gratos a Ti, ó Pai. Mesmo, Senhor Deus, no trono da Tua glória, Pai, com toda a Tua majestade, poder e soberania, ó Pai, Tu olhaste para as nossas vidas, olhaste para a Tua igreja, ó Pai, e derramaste um amor tão grande sobre as nossas vidas, ó Deus. Glória a Deus. E nos chamaste, Senhor Deus, para deixarmos de ser criaturas, ó Pai, e sermos Teus filhos, ó Deus, por amor de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Muito obrigado pelo Teu amor derramado sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Louvado, engrandecido e exaltado. Eis o Teu santo nome, hoje e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, os primeiros 50 anos da igreja, após a ascensão de Jesus aos céus, quando ali em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 1, a gente vai ver que a igreja é inaugurada através do poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele é assunto aos céus. Ele reforça a promessa que algumas outras vezes ele já havia feito para aquele povo, de que nós estaríamos aqui hoje, nós igreja, estaríamos aqui hoje.
E a gente vai ver relatado em Atos dos Apóstolos um período de aproximadamente 50 anos do nascimento da igreja. Como a igreja nasceu, como a igreja foi edificada, como a igreja foi orientada pelo Espírito Santo, como a igreja foi conduzida assim pelos apóstolos, pelos discípulos, homens e mulheres de Deus, que faziam parte do que nós conhecemos como igreja primitiva, mas que eram orientados, que eram guiados, que eram direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E a igreja ainda nos dias de hoje, ela se move direcionada e orientada pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos da presença de Deus em nosso meio, glória a Deus, para sermos direcionados, para podermos avançar como igreja. E por que não ir além? Precisamos da presença de Deus, precisamos da direção de Deus na nossa vida, como indivíduo, como pessoas, como seres humanos individuais e coletivos. Precisamos da presença de Deus para nos direcionar, para nos orientar, para andarmos alinhados com intimidade com o nosso Deus. Então a igreja em Atos dos Apóstolos ela vai narrar esse período de crescimento da igreja, e ali a gente vai ver exemplos de crescimento de fé, ali a gente vai ver exemplo de relacionamento entre irmãos, mas principalmente um exemplo de um relacionamento entre o povo e Deus. E como aquele povo se relacionava com Deus com fervor, com temor e com tremor na presença do nosso Senhor. E ali nós vamos aprender o princípio da comunhão, que começa no nosso relacionamento íntimo com Deus, mas que se completa no nosso relacionamento coletivo como igreja. Irmãos, o nosso relacionamento coletivo como irmãos, a forma que eu me relaciono com os meus irmãos, ela expressa a forma que eu me relaciono com o meu Deus. Então, se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou tendo um relacionamento contínuo com Deus, é impossível que eu não tenha um relacionamento da mesma maneira, da mesma forma, saudável, salutar para com os meus irmãos, para com o próximo, porque é assim que o Senhor nos ensina. É assim que o Espírito Santo de Deus nos move. É assim que o Espírito Santo de Deus nos direciona, nos dando um coração segundo o coração de Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui na igreja de Corintos, que é uma igreja que nos chama muita atenção, porque ela é uma igreja que no seio do relacionamento daqueles irmãos existiam subdivisões dentro da igreja. E subdivisões não de uma forma saudável. Subdivisões de uma forma que não agradava a Deus. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, enviando uma carta para aquela igreja, ele vai chamar a atenção daqueles irmãos acerca da forma que aqueles irmãos se relacionavam entre si. E o que nos chama a atenção ali, irmãos, e é o foco da nossa mensagem hoje, é que ele vai questionar aquela igreja. Como está o relacionamento de vocês com Deus de vocês? Como está o relacionamento de vocês com Deus Todo-Poderoso? Observe que ali nós estamos falando de 50, 60 anos, aproximadamente, após a ascensão de Jesus. Então a mensagem da cruz estava viva na memória dos irmãos. Muitos daqueles que estavam ali viram, presenciaram, ou ouviram falar de pessoas muito próximas. O Evangelho está crescendo, mas as situações estão acontecendo. O apóstolo está preocupado em ensinar para a igreja como está o relacionamento de vocês com Deus.
Irmãos, essa é uma advertência que nós precisamos nos fazer, nos questionar, nos advertir como está o nosso relacionamento com Deus. Porque quando nós entendemos que Deus ele é o Criador de todas as coisas, quando nós entendemos o que nós cantamos aqui hoje, nos hinos que foram entoados pelo Ministério de Louvor, que nós não adoramos pelo que nós temos, nós não adoramos pelo que nós somos, nós não adoramos pelas coisas que Ele faz para conosco, pela sua bondade para conosco. Nós o adoramos principalmente pelo que Ele é. Um Deus todo-poderoso, um Deus criador, o Deus que está nos céus e que tem todo o poder e todo o controle do universo em suas mãos. Esse é o real motivo pelo qual nós o adoramos. Precisamos ter comunhão com o nosso Deus. Ter comunhão não é necessariamente estarmos perto, porque nós pensamos como o homem pensa. E às vezes precisamos desse calor humano estar perto, isso é bom. Mas às vezes nós estamos perto, mas também não temos comunhão. Então nós precisamos, irmãos, viver essa unidade primeiramente em Deus, primeiramente em Jesus. É algo que deve partir do nosso íntimo diretamente para o coração do nosso Deus. Para depois nós vivemos a plenitude dessa comunhão, a plenitude deste amor entre nós como igreja. Em Filipenses capítulo número 2, versículo número 1, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele também vai rogar àquela igreja, ele também vai pedir àqueles irmãos por unidade no Espírito, por conforto em Cristo e por entranhas de afeto. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos em compaixão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é, em outras palavras, vocês precisam se amar. Vocês precisam se querer bem. Vocês precisam orar pelos outros. Vocês precisam viver a plenitude do amor de Cristo entre vocês. Efésios capítulo 4, versículos de número 3 a 6, vai nos dizer assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então observe que ele está nos chamando a atenção que nós precisamos fazer de tudo para preservar essa unidade que existe no Espírito, para manter o vínculo da paz. Há somente um corpo, há um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e o qual age por meio de todos e está em todos. Então observe, irmãos, que nós servimos a um Deus que não é meu, somente meu. É o nosso Deus. Está em todos nós, em um só corpo, em um só Espírito, em uma única esperança. Paulo nos ensina que assim como Deus é em unidade conosco, também nós devemos ser em unidade para com o nosso Deus e para com o nosso próximo. O texto que nós lemos em João capítulo 17 são palavras do próprio Jesus. Quando Jesus ele vai conversar com o Pai, e ele vai dizer: Pai,
o amor que existe entre eu e você, a união que existe, o vínculo que existe entre eu e você. Irmão, Jesus ele vai ser tão categórico, Jesus ele vai ser tão específico naquilo que ele está falando, que Jesus chega ao ponto de dizer assim, ó, a glória que tu me deste, eu dividi entre eles. Isso é forte, irmãos. A glória que Deus Pai deu a Jesus, Deus Filho, Jesus fala que dividiu entre cada um. Então o poder de Deus, ele habita em nossas vidas. O poder de Deus, ele habita na sua vida. Quem nos garante isso é Jesus. O poder de Deus está em nossas vidas. E Jesus aqui ele vai falar algo importantíssimo para a sua igreja. É o que nós conhecemos como a corda de três nós. Um nó é Jesus, Deus Filho, o outro nó é o Deus Pai Todo-Poderoso, e o outro nó somos nós com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E Jesus ele vai dizer assim, da mesma forma que eu estou em ti e que tu estás em mim, eles, nós estamos em Deus. Aleluia. Irmãos, nós nascemos, nós fomos criados para adorar a Deus. Nós fomos criados para ter esta comunhão com o Senhor. Nós fomos criados para que a presença de Deus seja real em nosso meio, em nossas vidas. E de contrapartida, nós fomos criados para adorar, para estarmos na presença dEle, para adorarmos na presença dEle. É por isso, irmãos, que nada, a não ser a presença de Deus, satisfaz e completa o homem. Recurso financeiro não completa o homem e não traz alegria ao coração do homem. A alegria que os recursos financeiros trazem para o coração do homem é passageira, nos diz a palavra do Senhor. E assim é para tudo aquilo que nós possamos imaginar ou pensar que nos traga alguma alegria. A nossa alegria ela se completa quando a presença de Deus está em nosso meio. A palavra do Senhor vai nos dizer que o Deus Todo-Poderoso nos chama para sermos um com Ele. O grande eu sou nos convida para sermos um com Ele. Aquele que antes que o mundo existisse nos chama para sermos um com Ele. A palavra do Senhor vai dizer, lá em Apocalipse, que Jesus ele é o grande eu sou, o Alfa e o Ômega, o início e o fim. Por que que Jesus ele vai fazer essa comparação da plenitude do seu poder com duas letras do alfabeto grego? O Alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, o Ômega, que é a última letra do alfabeto grego. O que que isso tem a ver com a comparação que ele faz da sua majestade e do seu poder? Precisamos entender que na época de Jesus, a Grécia era o berço de toda a cultura daquela época, daquele mundo que já existia. Precisamos entender também que a Grécia é o berço de todo o pensamento oriental, o centro de tudo o que de importante acontecia naquela época. E Jesus, sabendo disso, ele vai inspirar o homem a escrever estas palavras, dizendo, principalmente aos gregos, aquele povo inteligente, aquele povo sábio, eu sou antes de vocês. Toda a sabedoria humana está dobrada aos meus pés. Eu sou antes da ciência. Eu sou antes de todo
o pensamento que existe antes que vocês pensassem em tudo que vocês têm de grandioso. Ó Grécia, eu já era, eu já existia, eu já era Deus. E é esse Deus, irmãos, grande, é esse Deus poderoso, é esse Deus que em Êxodo vai se manifestar para Moisés e vai levantar aquele homem simples e humilde que vivia no deserto, tomando conta de animais, idoso, com 80 anos. E Deus vai se manifestar para aquele homem e dizer: ouvi o clamor do meu povo, ouvi as orações do meu povo, e eu vou libertá-lo do Egito. E Moisés vai dizer para Deus: mas Senhor, eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu não tenho condições, eu não sou capaz. E Deus vai se manifestar para Moisés e vai dizer: Moisés, não é você, eu vou te capacitar, eu vou mover para que as coisas aconteçam. E através do poder de Deus, através da manifestação poderosa do Senhor, aquele povo ele é liberto. Irmãos, como nós temos visto a manifestação poderosa de Deus ainda nos nossos meios, ainda nos nossos dias hoje, meus queridos. Glória a Deus. Como nós temos visto o poder de Deus se manifestando. E Deus tem nos advertido, tem. Mas Deus também tem nos consolado. Deus tem nos cobrado, tem. Mas Deus também tem nos dado. E muitas vezes nós não colocamos na balança, meus irmãos, as coisas que nós não vemos, as coisas que se movem no mundo espiritual e a proteção de Deus para com as nossas vidas. E tudo aquilo que poderia nos acontecer, mas que Deus tem nos livrado. Entendemos a mensagem da cruz, como falou a irmã aqui quando nós estamos em um hospital. As pessoas clamando por Jesus. Eu me lembro que eu fiz uma oração pelo nosso irmão, e quando eu estava saindo do quarto, a moça que estava do lado, e olha como nós somos egoístas, irmãos. Eu me preocupei com o meu irmão que eu conheço, que o meu coração estava aflito, mas eu não me preocupei com uma pessoa que estava ao lado, mas a pessoa clamou: Senhor é pastor, ore pela minha vida, ore pela minha condição. Clamou aquela mulher. Porque às vezes nós focamos, irmãos, naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós gostamos, naquilo que nós temos proximidade, naquilo que nos agrada. E nós esquecemos que existe um mundo espiritual que se move, que nós não enxergamos, mas que nós precisamos orar para que Deus continue intercedendo pelas nossas vidas. Porque a palavra nos fala que o inimigo ele está ao derredor, pronto para tragar, pronto para consumir, pronto para destruir aqueles que dão brecha. Precisamos estar em comunhão com o nosso Deus. Precisamos estar em oração para não dar brecha nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja. Precisamos estar blindados, irmãos, pelo poder de Deus. É como um túnel novinho. Nós jogamos uma pedra hoje, ele não fura, mas ele amassa.
Jogamos outra pedra amanhã, ele não fura, mas ele amassa. E a ferrugem vem, e fica aquela pontinha do outro lado, e a ferrugem vai comendo e a água começa a vingar. Assim está o inimigo, ao derredor, esperando uma brechinha, por menor que seja, para ele entrar e fazer a destruição. Então nós precisamos estar blindados pela presença de Deus em nossas vidas. E aí nós precisamos ter a comunhão com o nosso Deus. A Bíblia ela nos ensina que a pluralidade e a diversidade traz a excelência no serviço ao Senhor. Deus nos usa nas nossas diversidades, Deus nos usa nas nossas diferenças. Irmãos, nós não somos iguais, e graça nenhuma teria se nós fôssemos, mas todos nós temos valor diante de Deus. Não pensem que porque alguém está em destaque, não pensem que porque alguém está com o microfone na mão, não pensem que porque alguém é uma porta bonita que é mais ou menos importante, porque se não houvesse as fechaduras, aquela porta bonita não abriria e nem fecharia, ela estaria ali inútil, parada, sem uso para o que ela foi criada. Então todos nós temos valor diante de Deus. Somos um único corpo. Somos um na presença de Deus. E quando nós estamos espiritualmente ligados ao Senhor, quando nós temos visão espiritual, sensibilidade espiritual, nós sentimos quando um membro do nosso corpo está fraco. Ou precisamos de ajuda. E o grande agente transformador de todo esse processo, que cura, que abre os nossos olhos, é o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de entrar em nossas vidas e nos convencer daquilo que precisamos ser convencidos. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só propósito. É o caminho que a igreja do Senhor deve tomar. É o caminho que a igreja do Senhor deve seguir. A igreja, no decorrer dos tempos, no passado da história, passou por um processo de transformação, passou por diversos processos de adaptações, e hoje é uma igreja dividida nos seus pensamentos, nos seus moveres, nos seus cultos, na sua forma de andar, de vestir, de proceder, de falar, de cultuar. E muitos preferem manter a distância, muitos preferem manter o isolamento, muitos preferem manter a individualidade, muitos preferem manter a exclusividade. Mas no texto que nós vemos que o Senhor nos chama para sermos um só corpo, um só Espírito, um único propósito, movidos por uma única esperança. Nosso objetivo como igreja não é outro, irmãos, a não ser o reino de Deus. Não temos outro objetivo. Aonde nós queremos chegar? Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa linha de chegada? Não temos outro. Nisso aqui todos nós vamos concordar. Podemos discutir aqui doutrinas bíblicas, podemos trazer aqui assuntos polêmicos e podemos discordar e concordar, mas em uma coisa todos nós vamos ter a mesma opinião: o nosso propósito, a nossa linha de chegada é um dia estar no Senhor. Todos nós vamos concordar, mas nós só vamos chegar lá se nós formos um só corpo, um só Espírito,
numa única esperança e com um único propósito. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Filipenses capítulo 3, versículo 12 vai dizer assim, ó: não que eu já tenha recebido isso, ou que eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus Cristo. Palavras interessantes do apóstolo Paulo. Em resumo, ele quer dizer que ele ainda não alcançou aquilo que ele deseja, mas que ele já foi alcançado por Jesus Cristo. Glória a Deus. E por ele ter sido alcançado por Jesus Cristo, mesmo não tendo recebido ainda aquilo que ele deseja, ele prossegue firme. Ele prossegue no caminho do alvo que ele quer chegar. É muito fácil, irmão, desistirmos do nosso caminho. É muito fácil desistirmos do nosso alvo. Essa é a parte mais fácil de todo o processo, jogar tudo para cima. Mas nós não fomos chamados para isso. Jesus Cristo, Ele já conquistou o nosso passaporte, a nossa passagem. Nosso caminho já está pago. Só precisamos andar nele. Só precisamos seguir a trilha que Jesus deixou, que os seus discípulos deixaram, que os seus apóstolos deixaram, e que a igreja vem seguindo no decorrer desses 2000 anos, em que a igreja existe firme e forte, louvando e adorando ao Senhor. Glória a Deus. Ainda não chegamos lá, mas vamos chegar. Nossa esperança é essa, meus irmãos. E ela se baseia na obra redentora de Jesus Cristo. Ela não se baseia em palavras bonitas de um bom pregador. Ela não se baseia em ideais. Ela não se baseia em política, lendo engano quem pensa que política tem alguma coisa a ver com igreja. O caminho não é esse. Ela não se baseia em nenhuma outra coisa. A nossa esperança se baseia na obra redentora de Jesus Cristo e no poder do sangue de Jesus, Glória a Deus. que anula o pecado em nossas vidas. O que passa disso, o que foge disso, é conversa fiada. Jesus precisa estar em nossas vidas. Jesus precisa estar em nossos corações. Romanos capítulo 6, versículo 14 vai dizer: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Paulo ele vai bater muito nisso para com os romanos. E ele vai dizer assim: vocês não estão mais debaixo do jugo do pecado. Vocês não estão mais debaixo da lei. Recentemente eu preguei aqui sobre esse tema, onde aquelas pessoas queriam continuar vivendo debaixo de toda uma regra social que regia aquele povo, sendo que Deus nos chamou para sermos livres. Glória a Deus. Livres de quê, pastor? Livres do pecado, irmãos. Não precisamos mais. Precisamos ter a consciência de que coisas que nos agradam, que nos trazem prazer aqui nessa terra, são coisas passageiras. E que se eu tenho algo a mais, se eu conquistei algo a mais, é apenas um bônus que Deus tem nos dado. É apenas um mimo que Deus tem nos dado. Porque a nossa esperança é um dia estarmos com Ele na glória. E tudo isso vai ficar. Irmão, se Deus me chamar hoje, eu não vou levar minha moto comigo. Eu não vou levar meu carro. Eu não vou levar minha conta bancária comigo.
Eu não vou levar os meus pertences, a minha roupa, vai ficar tudo, irmãos. Os irmãos que já perderam o ente querido, sabem disso, fica tudo. Glória a Jesus. E às vezes tudo que fica é a motivação que briga, que discorda. Santo e maravilhoso. E após a morte segue seu juízo. Aquele que não está mais aqui, acredite ou não acredite, creia ou não creia, mas a Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará diante de Deus. Glória a Deus. Glória a E Jesus. toda língua confessará, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículo número 13, vai nos dizer assim: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Aleluia. Irmãos, nós estamos limitados ao aqui e ao agora. E muitos não conseguem enxergar lá na frente. Muitos não conseguem ver o depois. Mas nossa esperança é no futuro, nossa esperança é em Cristo. Nossa esperança não está em coisas terrenas ou materiais. Então mantenha viva a esperança de que Cristo vai voltar. Glória a Jesus. E saiba que Ele vai voltar para buscar uma igreja sem mácula. O apóstolo aqui, o escritor aqui, ele está dizendo: se preparem para que Deus encontre vocês quando Ele voltar, sem mácula, santificados, sem culpa e em paz.